de Ruth é uma história muito impactante, né? E está registrado então no capítulo 3 de Ruth, versículo 3. Eu vou ler só o que está no tema ali no banner, para a gente aproveitar, porque o Senhor colocou muitas coisas no meu coração. Então diz assim a palavra do Senhor: levanta-te, portanto, unge-te e coloca-te sobre tu tuas vestes e desce até a eira. E o Senhor tem me colocado assim no meu coração que muitas vezes nós, quando olhamos para as mulheres da Bíblia, a gente olha para essas mulheres que tiveram um impacto, né? Umas mulheres que marcaram a geração. Ruth é uma delas, mas entre tantas outras que acontecem, né, que tem ali na Bíblia, né, que são mulheres que o Senhor fez algo impactante. É bem verdade que temos algumas mulheres ali que parece que já estava tudo certinho, foi tão fácil, porque a gente lê hoje, parece que foi tudo tão simples, né? Temos a história de Esther, uma menina órfã, e ela salvou, né, uma nação. Temos tantas outras, a mulher do fluxo de sangue, aquela que foi encontrar com Jesus, né, e pediu, onde ele pediu água, e ela se tornou a fonte de água depois, porque ela começou a transmitir a palavra. Mas hoje o Senhor preparou para que nós pudéssemos aprender com a nossa irmã Ruth, essa menina, que a história dela também é bem impactante, uma moabita, ela não era da linhagem de Deus ali na época, mas acabou se casando, não é, com um dos filhos de Noemi. E depois tem aquela frase tão bonita que ela fala, né, depois que perdeu os filhos, o esposo, o sogro, o cunhado, e ela fala: o seu Deus é o meu Deus, não é? E a gente fica até emocionado, porque geralmente as noras e as sogras, e graças a Deus que esse tabu caiu, mas geralmente não se davam muito bem, e aí a gente pega uma menina dessa que não conhecia Deus, não é? E começa então a ter uma história do lado da sogra. Graças a Deus eu tive uma sogra que hoje adora no Senhor, que ela foi uma mãe para mim mesmo. Ela começou a cuidar de mim, eu tinha 18 anos, e ela me adotou mesmo, porque eu já vinha de pais, né, não estavam mais comigo, meu pai já havia falecido, a minha mãe já tinha sumido, eu era criada por uma madrasta, e ela me adotou ali, porque o Senhor, Ele cuida, né, da gente. E hoje eu tenho duas noras, né, graças a Deus tenho elas como minhas filhas, umas meninas de Deus, mãe dos meus netos, né, a que casou com o filho mais velho é mãe de 3, e a mais nova, né, que casou com o mais novo, tem uma menininha que agora tem 10 meses. Então, o Senhor me presenteou, né, com essas meninas, e estou aguardando agora o genro, né? Estou orando aí para Deus preparar o genro. Minha filha ainda mora comigo. Quero me apresentar, né, porque além de congregar ali na igreja da Zona 2, eu sou líder ali no círculo de oração, um pouco mais de 20 anos, cuido das mulheres ali. Sou mãe de 3 filhos, fiquei viúva muito nova, eu tinha só 30 anos. Os meus gêmeos tinham 3 aninhos, o mais velho tinha 10, e até aqui o Senhor nunca nos deixou faltar nada. Passamos por grandes provas, grandes lutas, mas o Senhor me ensinou que de uma pessoa improvável, Ele pode levantar alguém para ser fonte de água viva, para a nossa cidade, para o meu bairro, para a minha família, e assim Ele fez comigo. E hoje eu quero dizer, se você se sente essa mulher improvável, e quem sabe a tua história não é uma história muito bonita, quem sabe você começou a servir a Deus, sua vida estava toda balançada, e não tinha perspectiva nenhuma de ser uma mulher que pudesse, quem sabe, estar hoje sentada numa mesa preparada como essa, para juntas adorarmos o nome do Senhor. O nosso Deus, Ele faz o extraordinário. Ele tira do monturo e nos levanta para que nós venhamos nos tornar guerreiras do Senhor. E não há um tempo tão precioso como esse que o Senhor tem levantado grandes mulheres para enfrentar muitas guerras. E não tem sido fácil. Às vezes olham para nós, estamos hoje ali, né, com as nossas vestes, o tema bate muito nessa tecla de vestes, né? Mas estão colocando a nossa melhor veste, quem sabe passamos o nosso melhor perfume, né? Nos cuidamos para ter um encontro com o Senhor aqui. E o Senhor, com certeza, Ele há de falar conosco, Ele há de fazer o extraordinário, porque Ele nunca nos vai reunir em vão. Já usou a cantora nesta noite com esses 2 louvores do céu, onde preparou o nosso coração,
falando que além de trocar as nossas vestes, Ele ainda colocou azeite sobre a nossa cabeça, porque o nosso Deus, Ele faz muito além daquilo que nós pensamos e imaginamos, e o nosso Deus é aquele que ama as improváveis. Assim como há mulheres improváveis na igreja, existem homens também. Não é? Nós entendemos de Davi. Davi, ele era o menor da casa, estava perdido. Samuel não queria nem esperar ele chegar, não é? Queria ungir entre eles ali, mas ele era improvável, e era sobre ele a unção. Assim a gente vê Saul, que ele estava perdido ali, se escondendo nas bagagens, não é? Para não ser descoberto, ele tinha muito medo. Quantas vezes a gente tem medo, quantas vezes a gente é inseguro, não é? E ele foi descoberto ali por Deus, porque Deus, ele faz assim. Às vezes a gente quer vir, ficar quietinha, não é? Não quer estarmos no destaque. Eu já ouvi muitos testemunhos de irmã falar que chegava na nossa igreja, eu vim aqui só para sentar, e de repente Deus levanta. Porque não adianta, quando a gente tem um propósito a cumprir, um chamado, não tem como nós ficarmos no anonimato. E nós não somos mulheres para ficarmos no anonimato. Ainda tem uma história de Moisés, não é? Porque às vezes a gente quer dar desculpa, que a gente não sabe falar, que a gente não sabe orar. Quantas vezes você dá uma oportunidade? Não, mas eu não sei nem orar, não é? Moisés tinha dificuldade na fala, mas ele foi um homem a qual o Senhor o separou para fazer uma grande obra, né? E por que improváveis? Eu anotei aqui que geralmente, quando se trata de alguém improvável, geralmente aquelas pessoas que a sociedade joga fora. Geralmente são pessoas que ninguém mais dá nada, né? São pessoas geralmente pobres, viúvas, geralmente vidas que tiveram aí na prostituição, que a gente tem o exemplo de Raabe, que ela tinha uma casa noturna, não é? Mas Deus o alcançou. E são pessoas que às vezes estão envolvidas no vício, que as pessoas olham, veem na rua e não dão nada, são pessoas que se descartam, e essas pessoas é que o Senhor chama, é essas pessoas que o Senhor levanta. Não que as pessoas que são criadas dentro da igreja, eu respeito muito, tem mulheres, né, que vêm de um lar evangélico, que o Senhor preparou esse ambiente, mas às vezes para nós que não conhecemos ao Senhor, eu conheci ao Senhor só depois que eu me casei, para a gente as coisas vão se tornando mais difíceis. E eu me deparei com uma situação que eu não tinha nenhuma linhagem dentro da igreja. Não tinha parente cristão, não tinha marido mais, né, porque já tinha falecido, então não era nada, e o Senhor resolveu me levantar. E o Senhor manda dizer nesta noite, neste lugar, que o Senhor resolveu te levantar. O Senhor derramou sobre a sua vida uma unção diferente. Ele tem um propósito diferente com cada uma de nós. Tem mulheres que vão subir em púlpitos, que vão louvar, como a nossa cantora desta noite. Tem mulheres que vão ficar nos bastidores, que para acontecer tudo isso aqui, teve mulher que teve que trabalhar muito para organizar tudo isso, né? E a irmã Mariquinha ainda falou aqui, né, que ela cuida de tudo, né? Ela está nos jovens, está nos adolescentes, está cuidando de tudo. E Deus faz, coloca nas irmãs, porque tem algo diferente, né? Porque além de estar disposta, tem disponibilidade para fazer aquilo que o Senhor quer. E o Senhor, mas Ele é muito pontual. Se você não quer fazer, Ele vai levantar uma pessoa para fazer. Então não perca a oportunidade que o Senhor tem colocado nas suas mãos. Então às vezes a gente não tem um sangue nobre, não temos uma linhagem muito importante, mas nós temos o sangue de Jesus sobre a nossa vida, que foi derramado lá na cruz do Calvário, onde graças a Ele nós podemos alcançar a nossa salvação e as misericórdias dele que é derramado sobre as nossas vidas. Então a nossa irmã Ruth, que começa lá atrás, uma menina que tinha ficado viúva, eu sempre me identifiquei muito com essa história. Ela ficou muito nova, viúva, a diferença é que ela ainda não tinha filhos, resolveu voltar para a terra da sogra, onde a sogra estava amarga, né, porque já tinha perdido, e não com razão. A gente nem pode julgar a nossa irmã Noemi, porque era uma situação muito difícil, além de ter perdido o esposo, perdeu os 2 filhos, e uma das noras nem quis ficar com ela,
Então imagina quantas perdas, né? Quantos traumas estavam nascendo na nossa irmã Noemi. E assim muitas vezes acontece com a minha vida e com a sua. Nós vamos perdendo algumas coisas no caminho, e a gente veste, né, a roupa de luto, e muitas vezes ninguém consegue nos tirar dessa situação, porque é uma tristeza que vai corroendo, vai consumindo a nossa vida. A gente muitas vezes coloca um sorriso no rosto, vem para a igreja, mas só Deus e você sabe quando você está lá na tua casa, né, no teu secreto, o que tem acontecido desses anos para cá, quantas decepções. Então nós vamos colocando vestes de mágoa, vamos colocando vestes de decepção, vamos colocando de dores, de percas, né? Quantas vezes você confiou em alguém e esse alguém foi ingrato com você? E eu te digo, seja bem-vindo ao mundo cristão, porque é assim mesmo, porque nós precisamos ser moídas nas mãos do Senhor. Nós precisamos ser tratadas pelo Deus Todo-Poderoso. E muitas vezes quando nós não acontece nada, né, a vida da gente está muito tranquila, alguma coisa está errada. Ou nós nos acomodamos, tá bom até aqui, vou fazer aqui, daqui para frente, as outras que se ajeitem para fazer. Esse problema já não é meu, esse problema agora é do pastor, esse problema agora é de liderança, eu vou só até aqui. A gente acomoda, a gente acaba querendo ficar mesmo numa zona de conforto. E hoje nós temos tantos motivos, né, para ficar numa zona de conforto. Outrora era uma dificuldade maior, como falei para vocês, passei muitas coisas com os meus filhos, né, não tinha uma facilidade de comprar uma roupa para os três tudo junto, de ir levar eles num lanche. Hoje a gente pede lanche em casa, temos aí, né, o cartão de crédito. Se a gente não se cuidar, a gente usa tudo, né? E o boleto depois chega e só Jesus na vida da gente. Vamos nos endividar, mas hoje é muito fácil. Hoje você não precisa ir numa igreja para ouvir uma palavra que você queira ouvir, porque você escolhe lá uma frase, uma propaganda e assiste a pregação que você acha que você precisa ouvir. Então as coisas vão ficando muito cômodas e a gente vai ficando na zona de conforto. Dá uma chuvinha dessa e fala, eu queria ter ficado em casa hoje, não é? Ligar no Netflix lá, vem com uma bacia de pipoca e deixa a vida rolar, não é? Mas nós não podemos, por isso que está acontecendo essas situações, porque o Senhor vai nos espremendo, e o Senhor coloca algo agora aqui no meu coração através do Espírito Santo, que tem pessoas aqui que estão sendo espremidas pelo Senhor. Quem sabe está passando algum episódio, está no deserto, está na fornalha, está passando pela cova dos leões, mas o Senhor, Ele está contigo, Ele não nos abandona, Ele não nos deixa, porque Ele é poderoso para estar conosco. E Ruth, então, ela vem nos ensinando que a sogra não estava passando por dores, mas ela resolveu levantar a cabeça. E ela quis levantar a cabeça porque ela acreditou que o Deus Todo-Poderoso da sogra podia fazer alguma coisa na vida dela. E ela acreditou que o Deus soberano, Ele é extraordinário para mudar qualquer situação. Ela sentiu a responsabilidade de cuidar daquela mulher. E o Senhor fala conosco aqui que Ele tem colocado responsabilidades na nossa mão. Precisamos ser boas amigas, precisamos ser boas noras, precisamos ser boas sogras, boas filhas, precisamos ser boas servas do Deus Todo-Poderoso. Nós precisamos ter a responsabilidade que o Evangelho tem que ser pregado através da minha vida e da sua. Precisamos chamar a responsabilidade para nós. Até quando nós vamos ficar dentro de quatro paredes? Até quando nós vamos ficar pregando para crente? Até quando os nossos louvores vão atingir só os nossos ouvidos? Nós precisamos nos levantar, como Ruth levantou, e decidir fazer alguma coisa. Chegou naquela terra, onde a mulher ainda tinha a sua casinha, não é? E ela foi trabalhar, e falou, sogra, fica que eu dou conta. Noemi o tempo todo foi dando as coordenadas. Vai por aqui, faz assim, não é? E não é diferente neste capítulo ao qual nós chegamos. Noemi
vai dando as estratégias para que Ruth pudesse alcançar o objetivo e o propósito que o Senhor tinha para com ela. Tem alguém do teu lado, minha irmã, que pode te dar uma estratégia, que pode te dar direção, que pode ser um canal do nosso Deus para você chegar aonde você precisa chegar. Dá ouvidos aos conselhos, muda essa tua forma de pensar, que você já sabe tudo. Não, a gente nunca sabe tudo, nós sempre temos alguma coisa para mudar, sempre temos alguma coisa para aprender. E era um momento de mudança na vida de Ruth. E o Senhor manda dizer aqui que há momentos de mudança na vida de algumas mulheres aqui. Não se assuste, porque o Senhor que está te conduzindo. Mas vai haver mudança na sua vida, porque Ele precisa dessa mudança nesse tempo a qual nós estamos vivendo. O Senhor nos preparou este tempo. Nós somos aí vencedoras de pandemia. Nós vencemos o Covid. Nós vencemos tantas coisas que nós já vencemos tantas coisas que chegamos até aqui. E o Senhor está falando que há mudança. Nós vamos ter que mudar. Quem sabe Deus vai colocar algo na sua mão. Quem sabe vai acontecer algo na sua casa, na sua família. É uma mudança, mas o mais importante que o Senhor quer mudar em nós nesta noite, a partir de hoje, é uma mudança espiritual. É dentro, nosso espírito e a nossa alma. Nós precisamos alinhar o espírito e a alma para que nós continuemos a servir o Deus Todo-Poderoso e trazer pessoas para a presença do Senhor. Há mudança. Começou então essa história, uma decisão. E quando há mudança, precisa tomar decisão, precisa fazer escolha. Porque ninguém é obrigado a nada. Eu costumo dizer muito isso lá na igreja, né? Ninguém é obrigado a nada. Às vezes nós estamos lá com algumas irmãs, e hoje nosso grupo, pela misericórdia do Senhor, aumentou bastante. E tem umas irmãs que ficam meio bravas, sabe? Você fica cara feia para a igreja. Você não pode falar nada. Você tem que ficar pisando em ovos o tempo todo. E eu sou sanguínea. Né? Não tenho filtro aqui. Eu penso e pá, eu falo. E chamo de rebelde. Se posiciono. Eita, depois eu vou ter que ir lá pedir perdão. Né? Vai pedir perdão, porque você perde, né, as pessoas. Mas nós não podemos ficar assim. Nós precisamos ser fortes, guerreiras, para que nós continuemos na batalha. E isso não é só para as novas, não. Isso é para todas nós. Porque é cada um no seu lugar. Porque a Bíblia fala que nós precisamos, as jovens, precisam aprender com nós, as mais velhas. Então nós ainda temos algo para oferecer no reino do Senhor. E o Senhor está falando então que precisamos tomar decisões. Até quando não vai cantar no grupo? Até quando não vai vir numa consagração? Até quando não vai participar porque não gostou do uniforme? Até quando nós vamos ficar com essas picuinhas e vamos deixar de servir ao Senhor? Essa semana eu tive uma guerra dentro da minha casa. Daqui a pouco vai ser o congresso dos nossos jovens, em maio. Então já se organizando lá. E a minha filha faz parte. Decidiu a camiseta, porque hoje é o mais barato, é o mais básico, né? E eu gosto muito. Aqui tem umas irmãs da minha igreja que não gostam, porque para mim fazer camiseta todo ano lá na igreja. Mas os jovens fazem, eu compro camiseta das crianças, dos jovens, adolescentes, porque eu gosto. E eu vou uniformizada no trabalho deles. E ela mostrou a camiseta, minha filha gostou muito da camiseta, mãe muito linda, já comprei a minha sua. Quando decidiu a saia, ela mandou uma mensagem do serviço: não vou participar do congresso de jovens. Eu falei, por quê? Mandou a foto da saia. Olha que coisa mais horrível. E Jesus, eu estava trabalhando para me dar grávida, se eu estou perto dessa menina, dá uma dor. Falei, mas por causa da saia, você não vai participar? E era uma saia assim, mas que não fica bem para todo mundo. Minha filha é alta, um pouco gordinha. A gente tem que olhar mesmo, não ia ficar legal, né? A
Mas eu não era boa de falar nenhuma vez. Aí eu peguei e falei assim, filha, eu vou falar uma coisa para você. Você vai usar essa saia 3 cultos no máximo. Se Jesus não merece o teu sacrifício, a tua adoração nesses 3 dias com a saia feia, tu tem que se converter de novo. Então, você vai participar do congresso. A saia pode ser feia, a saia mas não interessa. Nossa, ela tem 28 anos. E eu falei assim. Eu falei, mas mãe, eu falei, filha, eu já usei coisas que eu não gosto. Já coloquei lenço no meu pescoço, né? Vamos pular essa parte do lenço para alguém entender. Quando Jesus. Mas fui. Já fiz o uniforme de não gostar. Né? As irmãs, todo mundo gostou. Eu falei, gente, nós vamos fazer assim. Não é? Mas é a maioria, né? No caso, a liderança decidiu, não vamos ter que fazer. Irmãs, se um detalhe desse é capaz de quebrar a tua adoração com Jesus, nós precisamos nos converter. Porque roupa vai ficar aí. Roupa você tira. Você não vai precisar sair da sua casa com aquela roupa a outro lugar, a não ser nos dias. Mas se alguma coisa está te distanciando do Senhor, pequenas, porque você não gosta de quem canta, você não gosta de quem prega, você não gosta de quem está dirigindo. Irmãos, temos que passar por cima dessas coisas, porque nós servimos a Jesus. Então, o Senhor está falando aqui que nós precisamos de decisões, porque Ele quer fazer a mudança, mas nós precisamos de decisões e de fazermos escolha. Então este capítulo aqui é crucial na vida de Ruth, porque Ruth ela ia dar a virada de chave na vida dela. Mas primeiro ela foi colher espigas, primeiro ela foi para o secreto, primeiro ela foi lá no ordinário. O Senhor manda dizer aqui nesta noite, vai para o ordinário. O ordinário é onde ninguém vê o que você faz. Sabe aquele copo d'água que você dá para aquele morador de rua na porta da sua casa? Sabe aquele lanche que você passou no centro e a pessoa falou que está com fome, eu vou ali comprar um lanche? É o ordinário. Ninguém vê, mas Deus vê todas as coisas. O Senhor está falando aqui que é para que nós venhamos viver o ordinário. Ruth viveu primeiro o ordinário. E agora o Senhor está preparando para ela o extraordinário. Tem pessoas aqui que vão viver o extraordinário. E muitos vão falar assim, mas como você, amiga da Mariquinha, conseguiu? Porque tem vida no ordinário. Porque o Senhor, Ele leva muito em conta aquilo que nós fazemos e que ninguém vê. É quando você ora no secreto, é quando você jejua e ninguém sabe, é quando você faz o teu devocional, levanta pela madrugada e ninguém vê. E o Senhor está falando que Ele leva em conta o ordinário. E Ele levou em conta o ordinário de Ruth, porque ela ia catar espigas para ela e para a sogra sem reclamar, era sem murmurar. Mas nós temos a facilidade de reclamarmos com muita facilidade, porque a gente não quer pôr uma saia, porque a gente não quer participar de alguma coisa só porque não é do nosso jeito. Mas nós lidamos com pessoas e os nossos pensamentos aqui são todos diferentes. O que nos une é Cristo. Fora disso, muitas vezes, na minha opinião é uma, a tua é outra, mas nós precisamos quebrar essas coisas. E o Senhor com certeza vai nos ajudar. Então este capítulo é uma transição de mudança, de uma posição de luto e pobreza, porque ela estava vivendo luto, não é mencionado muito, mas a gente sabe, a uma posição de noiva e de resgate. Nós recebemos aquele que nos resgatou, que é Cristo. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus como nosso único e suficiente Salvador, Ele estava fazendo o papel de Boaz na nossa vida, nos resgatando do lamaçal do pecado, resgatando das dores, resgatando. E aí a gente vive tentando viver esses momentos ainda.
Então ela estava aqui mudando agora a história dela, porque ela teve uma vida no ordinário para viver no extraordinário. Aí a gente pega pontual esse versículo a qual vocês escolheram, que fala ali das trocas de vestes. Então começa uma preparação para o encontro. Nós precisamos nos preparar para o encontro com Jesus. A gente canta, né, o encontro do noivo, fica bonito cantando, mas o que nós estamos fazendo para que esse encontro de fato aconteça? E eu vou soltar algo aqui muito importante. O nosso encontro tem que ser todos os dias. O nosso relacionamento com Deus não pode esfriar. Eu garanto para você que depois que Ruth tomou essa posição e que Boaz veio e deu uma dignidade para ela manteve isso. E ainda que naquela época, né, as mulheres valorizavam muito, não valorize. E falando aqui, tirando o espiritual, valorize aquilo que o Senhor tem te dado. Valorize o seu esposo, aquela que tem. Valorize os seus filhos. É um privilégio, irmãos. É um privilégio ter um esposo que ainda está do seu lado. Porque difícil é não tê-lo. Difícil é você chegar na sua casa e hoje eu não tenho para quem contar, porque eu fui no encontro de mulheres. Estava muito show lá. As mulheres estavam muito bem, eu escutei louvores e eu não tenho para quem contar. E você tem, é um privilégio. Se os teus filhos ainda estão com você, faz bagunça, deixa alguma coisa fora do lugar. É um privilégio você poder lavar a roupa de um filho. É um privilégio porque tem mães que estão com filhos na UTI que nem têm filhos mais. Tem mães que nem têm o privilégio de ser avó, é um privilégio ser vó. Hoje as vós estão tão modernas, porque ainda postam muito meme, né, nos Instagram, que hoje as vós estão nas academias, estão nas hidroginásticas, né, nas hidromassagens, então não fazem mais bolo de fubá, não é? Mas a gente é vó, eu sou vó e eu tenho alegria quando meus netos estão todos na minha casa. É um privilégio. Eu tive um privilégio de fazer uma viagem de férias, onde eu levei o meu neto mais velho, Pedro, que completou 12 anos, e a bebezinha, a Eloá, que na época ali estava com 8 meses. É um privilégio. E eu falei, guio meus olhos ao céu. Quando eu estava lá na praia, eu falei, Senhor, eu te agradeço, porque eu pude ter o privilégio de acompanhar os meus netos de uma viagem como essa. Mas a gente resolve reclamar. Não é? Tudo a gente quer reclamar. Tudo não está bom. Porque a nora faz. E a gente hoje, mas está muito difícil ser bom. Não é? Porque a educação mudou tudo. Eu sou da época que dava chazinho para tudo. Taca chá nessa menina. Né? Mãe, não é mais assim agora. Agora tem que deixar sentir a dor, gente. E como assim? Como assim, né? Melhorar infantil? Vamos matar nós estudando melhorar infantil. Tudo dá melhorar infantil. Dá uma balinha, era docinho, gostou? Dá uma melhorar infantil. Ia pro culto, muitos irmãos pegavam no corpo. Ai, deve estar com o corpo tudo melhorar infantil. Né? Hoje eu falo, dá um de pironinha. As gotinhas de pironinha, dá um banho morno. Né? Relaxa. Ai, mas não está dormindo à noite, chega, dá um banhozinho morno. Mãe, dá um banho morno para você ver, dá umas gotinhas de paracetamol, vai apagar. E era dito e feito. Então mudou, então a gente não pode ficar se intrometendo muito, mas a gente também não pode ficar, né? Sem falar, a gente precisa falar. A gente precisa ensinar, a gente precisa deixar que Deus nos use. Então ela entendeu que ela ia trocar as vestes. A sogra fala, vai lá, bonitinha, toma o seu banho, passa o seu perfume, aquele que não aguardando lá, põe a sua melhor roupa, tira essa roupa de luto. O Senhor está falando aqui nesta hora, minha irmã, tira essa roupa de luto. Hoje o Senhor está derramando algo diferente sobre as nossas vidas. Ele está curando corações. Aqui eu creio nisso. Porque o Senhor falou muito forte ao meu coração quando eu preparava essa mensagem. Tira essa roupa de luto, porque hoje o Senhor quer colocar sobre você uma veste nova. Se perfume para o Senhor. Ele quer
vamos tirar as vestes de luto. E ela obedeceu. E eu venho hoje dizer isso. Vamos tirar a veste de tristeza, de mágoa. Não é? Quantas vezes a gente fala, ah, irmã, é que você não sabe da minha vida. Quando eu estava no comecinho do meu luto, eu já tinha perdido meu pai, então eu coloquei sobre o meu esposo aquilo que eu não tinha mais. Então, quando o esposo veio a óbito, um homem muito novo, e eu perdi ele em uma semana, um homem saudável, com 33 anos, parecia um tumor, e esse tumor cresceu 1 centímetro por dia. Então eu descobri na segunda-feira, no sábado nós estávamos velando. Foi na região da cabeça, oprimiu o bulbo, parou de mandar oxigênio para o cérebro, tudo funcionava, mas o cérebro já não respondia. E quando eu passei por todo esse processo, nos primeiros dias, fiquei com 3 filhos pequenos. No velório, mano, não tinha quem não se compadecesse de mim. Porque eu era a coitada, a vítima. Só aconteceu comigo. Ninguém mais tinha passado por estava passando por aquilo. Era só eu. Nós enterramos ele no domingo. Segunda-feira tinha ciclo de oração na igreja. Foi em meados ali de 15 de novembro. Então já estava fazendo aquelas coisas para mudar a liderança. E foi nessa época, e eu fui na segunda-feira, estava chovendo naquele dia, e eu sou muito assim, eu preciso resolver logo, porque se eu falar, eu vou outra semana, nunca mais vou para a igreja. E Deus, como me conhecia, já mandou uma irmã para me pegar naquele dia, para me levar para o ciclo de oração. E eu fui para o ciclo de oração. Na hora que eu cheguei na frente da igreja, que ele foi velado na igreja, na antiga Zona 2, eu não queria descer, sabe, para te dar aquele impacto, que veio tudo na mente. Aí a irmã, vai, então desce dele. Quando eu fui para descer assim, ela bateu a porta do carrozinho nos meus dedos. Eu entrei para a igreja que eu nem vi. Quando eu vi, eu estava lá dentro. Jesus, porque eu não ia entrar. Hoje eu entendi que até isso Jesus preparou para me machucar meu dedo. Gente, aí sentei, fiquei sentada ali, parecia que eu estava aérea, perdida. Eu me perguntava o que eu estou fazendo aqui. E naquele dia o pastor resolveu fazer uma eleição. Ia lutar na liderança, tudo aí, quando ele ia daqui. Mas eu não sabia pegar no microfone, não sabia. Eu não conhecia nem a Bíblia direito. Eu li a Bíblia com os irmãos, quando eu ia para a culpa, eu li a Bíblia assim. Porque o meu negócio era louvor, eu amava louvor, eu tentei levantar. Não deu muito bom, não pular essa parte, não é? Não deu certo. E aquele dia vamos fazer a eleição, e daí cada um escrevia o nome, né, na época, assim, fez bem assim, jogou dentro da salva lá, e sorteou, foi sorteando os nomes, foi dando os nomes, foi saindo os nomes, daí saiu a que já estava com o primeiro, continuou com o primeiro. Vamos fazer da segunda agora, vai, meu Deus, Cláudia Goiânia. E gente, ele não pode. Eu não sei, eu não posso. Cheguei no pastor chorando, ele não, vou te ensinar, eu não quero, vou te ensinar. E eu era a viúva coitada, a vítima, está com 3 crianças. Como assim, livre de superação? Mas era como eu era a segunda, vou ficar só ali mesmo, sentado. Quero falar, pega água, pega, não sei o que, eu pego, vai ser benção. E eu fui. Né? Mas eu sempre sou muito observadora, eu fui pegando algumas, né, manhas assim, que ela fazia, uma mulher de Deus, a irmã Elizabeth Ferreira, hoje ela congrega ali na nossa sede, uma bênção mesmo. Passou um ano, outro ano, vai fazer tal da eleição. Vai fazer. Aí eu fui para a primeira. Mãe do céu, aí agora vai gastar complicado. E aí eu tirei a minha veste de luto e coloquei as vestes do Senhor que me. E o Senhor então começou a me usar na frente daquelas mulheres. Estou lá porque eu ainda não aprendi tudo. Não sou melhor do que ela. Todo ano eu coloco à disposição. Já entreguei 2 vezes, mas acabo no meio do ano tendo que voltar. E tudo é para a honra e glória do Senhor. E é isso que o Senhor quer, que nós troquemos as nossas vestes. Porque Ele quer nos usar. E a noiva, que significa que no caso da Ruth, ela agora, ela
estar com Boaz por causa de comida. No começo que a gente se converte, a gente vem para Jesus, a gente quer solução de problemas mesmo. E não adianta, muita gente vem porque, porque meu marido, porque meu filho, porque minha casa, porque não. A gente vem com fome de comida, da palavra. E a gente faz, com primeiro amor, a gente faz tudo. Né? Depois a gente vai dando vai aprendendo, vai ficando mais acomodada. Mas porque ela entendeu que ela não ia mais até Boaz só para pegar a comida. Ela estava adquirindo a dignidade. O Senhor está devolvendo a nossa dignidade quanto mulher na casa do Senhor. Nós temos muita coisa para fazer para Jesus. Então ela entendeu que ela estava em busca do resgate. E ainda assim ela estava pensando na sogra, porque ela foi cuidar também da sogra. E a história continua, eles se casaram, foi bênção, ela foi para a linhagem ali de Jesus, faz parte da genealogia, porque Deus, ele faz tudo por completo. E o Senhor manda dizer que a aparência não é tudo. A aparência, ela não representa o que nós somos de fato. Porque às vezes nós estamos muito bem vestidas, na nossa carne, mas nós não estamos bem. Quantas vezes você já não veio bem para a igreja? Quantas vezes você precisava de um abraço e Jesus falou, levanta e vai abraçar? Quantas vezes você precisava de uma oração e alguém falava, vai, não dá para o Senhor orar lá, e o Senhor fala, vai orar, mas Senhor, vai orar, porque das tuas coisas eu estou cuidando. Quantas vezes você quer ouvir um louvor e a irmã fala, você vai cantar 2 hinos? Mas é 2 hinos. E o Senhor sabe tudo, porque é do jeito dele. E o Senhor, ele quer que nós venhamos entender isso, que ele nos resgatou para que nós possamos fazer algo. E agora a nossa aparência, irmão, ele não quer saber. Não que ele não se importe, ele se importa da tua vida, mas isso não pode impedir de você fazer aquilo que ele tem ordenado. Porque se a gente esperar ficar tudo muito certinho, nós nunca vamos fazer nada. Então, para ser uma mulher digna de ser resposta para Deus, nós precisamos tomar algumas decisões. Então o Senhor fala aqui, levanta-te e unge, né, para que nós venhamos apresentar o nosso melhor. Né? Quando o Senhor está falando com Ruth, trazendo para uma aplicação aqui para nós nesta noite, ele está falando, nem você, levanta e unge-te, porque tem novidade de vida para você. Levanta, porque é para você colocar as tuas vestes, as tuas melhores vestes. Mas aqui ela precisou pôr as melhores vestes dela. E nesta noite o Senhor está falando que Ele que está pondo as melhores vestes em nós. Não, o Senhor está arrancando as velhas e colocando uma veste nova. Porque as melhores roupas é uma preparação para aquilo que o Senhor quer fazer através das nossas vidas. O Senhor, Ele quer que nós venhamos descer a eira. E a eira aqui era um lugar para trabalhar, mas também era um lugar para celebrar. Então o Senhor hoje está convidando você, vem para a eira, vem trabalhar. Mas vai chegar o momento que nós também vamos juntas celebrar, porque vai ter momento de celebração. Ó, o Senhor está falando que vai ter momento de celebração. Mulheres vão subir em púlpitos e vão contar, eu visitei e Deus salvou, eu orei e Deus curou, eu cantei e o meu louvor libertou, eu fui lá limpar a casa para minha irmã e o Senhor derramou uma porção dobrada naquele lugar e aconteceu o inesperado. O Senhor está falando que é para vir trabalhar, é para vir trabalhar, é para vir para a presença dele trabalhar, mas vai chegar o dia de celebrar. Aleluia. E eu quero terminar essa mensagem dizendo 3 pontos aqui que me chamou a atenção na história de Ruth. Primeiro, ela foi obediente o tempo todo. Ela foi obediente desde o começo, porque ela não veio, eu vou bonitinha, não, ali já era Deus trazendo ela para junto de Noemi. Então ela desde lá ela obedeceu. Tudo que a sogra falava, ela obedeceu, porque a sogra era um canal de bênção sobre a vida dela. Ela foi muito submissa. A obediência, a gente obedece quando nós somos submissos. Sai da frente que eu estou preparado. Não, você vai ter que se submeter. Mas
Ele vai ver coisas diferentes em você. Então ela obedeceu, foi submissa. Um outro ponto, ela atendeu os conselhos da sogra, que isso levou ela à bênção, e o Senhor providenciou tudo na vida de Ruth. Vamos colocar em pé, eu quero orar com